Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um de Galho em Galho, o podcast da Monk. E hoje com um choque de gerações, que eu posso falar. A gente teve a honra de convidar um cara que eu conheci há pouco tempo, talvez 3, 4 meses. Fui apresentado pelo pai, que queria umas dicas de marketing para o Marco que estava começando. A gente se conheceu, teve uma empatia muito rápida. A gente está tratando de possibilidades de trabalhar junto, mas eu acho que a história do Marco é tão legal, tão moderna, tão self-made, né? Ele se construindo sozinho numa posição legal, que eu decidi sentar com ele antes para apresentar para vocês, para a gente conhecer algo tão relevante, tão moderno, que hoje ele é um popstar, eu posso falar assim, dentro do TikTok, tem uma relevância gigante dentro do Instagram, e é uma pegada que só ele tem, né? Essa construção de conteúdo atualmente é muito mais importante você ser quem você é, a gente estava conversando isso, do que ser o que as marcas querem ou o que o público do outro lado das câmeras quer. Então, bem-vindo, Marco. Queria que você se apresentasse, por favor. Obrigado, Terra. A forma que a gente se conheceu é basicamente isso que você falou, né? Para quem não me conhece, eu sou Marco, tenho 19 anos, sou influenciador digital, produzo vídeos para plataformas como Instagram, TikTok, YouTube também. No caso, eu sou um cara que fala de futebol, adoro falar de futebol, sempre tive essa paixão e foi um negócio que eu e Terra a gente se deu super bem falando disso. Mas eu sou um cara que fala de futebol, eu sou palmeirense e além disso torcedor do Newcastle, da Inglaterra. Um time que eu tenho um carinho muito grande há um tempo, não é só por causa de agora. E, enfim, basicamente esse sou eu, sou um cara que falo muito de futebol nas redes sociais, nas mídias digitais. E não só do Palmeiras, não só do Newcastle, sempre tentando falar do futebol brasileiro e do futebol europeu em si, falando de todas as equipes que eu posso falar e que esteja mais em alta. Legal. Aquela pergunta básica, né? Como é que você começou? Certo. Pandemia, né? Tamo pandemia, ninguém fazendo nada. Eu tinha 16 anos, no caso. 16, 17 anos, e eu tava em casa realmente sem o que fazer. E aí eu tinha uma amiga chamada Bia, ela sempre ficou no meu pé. Marco, baixa o TikTok, baixa o TikTok, baixa o TikTok. Eu, Bia, não, TikTok é coisa de bobo, eu vou fazer TikTok, o que eu vou fazer? Aí ela, não, faz comigo, ficou insistindo. Eu falei, tá, vou fazer. Comecei a fazer vídeos pra internet. Eu tinha página no Instagram falando de futebol já. Eu tinha uma página do Newcastle, né? Que se chamava no UFC.bra. Só que ela tava meio de lado, assim, e era um pouco antiga, né? E eu já não dava o foco que precisava. Então eu falei, vou me aventurar aqui. E aí eu comecei a me aventurar. Comecei a gostar de fazer vídeos, os primeiros eram bem na brincadeira, e aí eu comecei a me aventurar no TikTok, e aí comecei a me achar no rumo de futebol. Comecei a fazer vídeos especificamente falando de futebol, e a partir daí eu fui me desenvolvendo. Eu achei meu nicho, né? Eu falei, putz, é um negócio que eu sempre gostei desde que eu era bem pequeno, desde que eu me conheço por gente, das coisas que eu gosto. Futebol não é mole, né? Não, sempre foi a primeira coisa que eu gostei e que eu sempre quis me trabalhar com, e hoje eu tenho essa felicidade de trabalhar com isso. E aí eu me achei nesse meio, eu fui me aprimorando conforme o tempo. Eu demorei muito quando eu comecei, eu demorei muito pra ganhar relevância, ou seja, quando eu sempre falo isso é bem legal, eu acho que já falei pra você, inclusive. Eu, pra bater 100 mil seguidores, hoje eu possuo mais de 910 mil seguidores. Mas quando eu bati os meus primeiros 100 mil, demorei coisa de 10 a 1 ano. 10 meses a 1 ano, né? E demorei muito. Depois desses 10 meses ou 1 ano, foi um período por aí, em 3 meses eu bati 500 mil. Caramba. É algo que você não pode controlar. Então, mas eu tenho essa dúvida. Todo mundo fala, a gente tem um podcast há 2 anos, está perto de 100 episódios,
e nosso crescimento orgânico é baixíssimo. Sim. Digo que não existe. A gente começou a crescer bem quando a gente começou a produzir mais conteúdo, com mais frequência, e começou a impulsionar um pouco no Instagram e no YouTube. Para chegar em 100, é difícil. Foi o que você falou. Qual foi o pulo do gato? Olha, Para 100 e depois como aconteceu para 500? O TikTok, ele é uma plataforma que é muito fácil de você ter um alcance no TikTok, porque o TikTok, basicamente, ele não te entrega só aquilo que você segue. Então, já começa o diferencial do TikTok aí. E quando você vai pro TikTok, muitas pessoas que não te seguem, acho que conhecem, acho que acompanham, né? E a partir daí, cria-se um alcance maior. Então, aí foi uma plataforma que eu explorei muito bem. E eu trabalhei muito bem com ela. Ou seja, eu postava quando eu tava começando e já tinha uns 50 mil, até bater 500 mil. Era aí. Postava 3 vídeos todo dia. 3 vídeos todo dia. Não eram muito bem produzidos como são os de hoje. Mas eu postava 3 vídeos todo santo dia. Eu só fazia isso, no caso a escola, por conta da pandemia, aulas online, eu acabava conseguindo dividir esse foco, né? E me aprimorei, me esforcei muito para estar onde eu tô hoje, muito mesmo, e acabou chegando aí. Então, acho que foi a escolha da plataforma que foi essencial para mim. Você usa hashtag? Como é que você começou? Porque tem questão de hashtag, legal. texto. Então, o que aconteceu? Deixa eu só pegar aqui que caiu. Tá no cabide aí. Tá, vou deixar aqui. Enfim, mas sempre usei hashtags para justamente me nichar. Eu usei essa palavra me nichar, porque é mostrar o meio que eu estou. No começo eu botava aquelas hashtags. Hashtag for you, hashtag pra você, hashtag essas coisas. Que é hashtag inútil porque qualquer pessoa usa. Agora, quando você começa a usar as hashtags do seu nicho, você acaba atraindo quem você quer trazer pro seu nicho. Sim. Você explica pro TikTok que eu quero falar com essas pessoas. É basicamente isso. E o TikTok vai levar seus vídeos para as pessoas que gostam desse tipo de nicho, né? E quem falou dessas hashtags para você usar hashtags, para você focar nas hashtags sobre o seu nicho, foi o próprio TikTok, quando eu acabei conhecendo pessoas do TikTok. Eles falaram, a primeira coisa que a gente vai falar para vocês, não usem hashtag para você, hashtag for you, hashtag, por favor, faça esse vídeo viralizar. Tem hashtag assim. Ou genérica, né? Qual que tá bombando agora? Cachorro. Não, mas você fala de futebol. Exato. Vai audiência por audiência é cada vez pior, né? E aí é o que acontece com o TikTok para ele mandar seu vídeo para as outras pessoas. Ele vai começando a ver as pessoas se elas estão gostando ou não do seu vídeo. Se muitas pessoas estão gostando e assistindo até o fim, se você tem uma retenção boa, vai indicar para mais gente, né? E é basicamente isso que o TikTok faz. E aí, por exemplo, eu vou puxar esse exemplo que você falou de cachorro. Eu vou falar sobre cachorro. Ou tô fazendo um vídeo falando do Fluminense e a hashtag cachorro. Uma pessoa que gosta de ver cachorro vai ver um moleque falando do Fluminense e vai passar o vídeo. Sim. E aí, é basicamente isso. O algoritmo te dá acaba caindo. Uma pequena desconsideração. Né? Exatamente. Sim. E é bem isso. E um negócio que eu aprendi também, tudo aquilo que você faz, seja meus vídeos, eu faço vídeos curtos, eu faço vídeos de 1 minuto a 2 minutos. Só que eu demoro 3 horas para fazer esses vídeos. Por parte de edição, por parte de roteirizar, por parte de planejar, buscar estatísticas para mostrar que aquilo que eu tô falando bem, não é simples uma opinião formada da minha cabeça. É uma opinião que eu busco tudo sobre isso. E eu já fiz um vídeo disso, falando até pro pessoal meu do TikTok. Tem vídeo meu que eu fiz, acho que eu te mostrei até, que eu puxo uma planilha do Excel. Fiz quando eu fui falar do Sampaoli. Verdade. Puxei uma planilhona do Excel, todos os jogos, e analisando todos os jogos, e analisando os pontos que eu quero, de todos os jogos do Sampaoli, desde 2020 até 2023. Então, o que eu posso falar, concluindo a partir de tudo isso que eu falei, faça muito bem feito
aquilo que você faz. E esse acho que foi o grande diferencial meu. Perfeito. Pro Instagram é a mesma coisa? Instagram, no caso, meu foco é mais no TikTok. Mas Hoje você tem 62 mil então... do nada, assim, só... Não. Tá, tem um... Não, óbvio. Os vídeos que eu produzo no TikTok, por menos de 1 minuto e meio, eu trago pro Instagram. E aí o que eu faço no Instagram? Esses vídeos de 1 minuto e meio, dá pra postar vídeos de mais de 1 minuto. Só que o Instagram não entrega muito esses vídeos de mais de 1 minuto e meio, porque ele fica muito longo. E o Instagram não tem a possibilidade que o TikTok tem de você puxar o vídeo um pouco pra frente, puxar o vídeo um pouco pra trás. Uhum. E quando você deixa o vídeo muito longo e as pessoas já vê que é muito longo, elas já desistem de ver seu vídeo. Então a retenção em vídeos longos é muito difícil de ter. Entendi. E aí, acima de 1 minuto. Exatamente. Abaixo de 1 minuto e meio. Tá. E aí, quando eu comecei a usar a taxa de retenção no Instagram, em vídeos de 1 minuto e meio, a taxa de retenção subiu muito. E eu comecei a produzir vídeos de 1 minuto e meio e só postar esses no Instagram. Os números subiram muito. Muito. Legal. E fazer a mega produção que eu trago e trazer pro Instagram é legal. E, além disso, fazer vídeos como eu faço, por exemplo, eu faço alguns vídeos de 15 a 30 segundos que eu gosto de postar. Só que eu faço bem feito. Uhum. Tipo, com uma legenda diferenciada. Não é uma legenda normal. É uma legenda editada e diferenciada. É uma qualidade na imagem. No meu celular, que eu modifico ela pra ficar melhor, eu edito essa imagem também. E sempre que eu trago falando de alguém, trazer imagens dele, não só botar eu falando. Porque no conteúdo que eu faço, que é falar de futebol, eu tento fazer toda pessoa que tá me assistindo aprender algo sobre isso. E o máximo de informações que eu conseguir botar pra essa pessoa aprender vai ser o melhor. Então, por exemplo, eu tô falando de um Roger Guedes. Tô falando dele, tô falando que ele tá jogando muito. Boto uma estatística pra falar disso. Só que eu não fico só mostrando eu falando. Eu uso, por exemplo, o último gol que o Roger Guedes fez recentemente. Que vai mostrar, por exemplo, que além dessas coisas, ele tem algumas características do jogador. Sim, legal. Ou seja, ele é rápido, ele dribla, ele é forte, sabe? Ele tem um controle de bola muito bom. Eu uso um gol que mostra isso e acabo mostrando tudo isso que eu falo também. Legal. Então, é o máximo que você puder botar de informação de um jeito escondido, de um jeito que não gaste tanto tempo e que você não precise falar aquilo. Muitas vezes a imagem já responde a várias mensagens que você daria falando e o vídeo fica muito mais completo, mais agradável se você fizer essa mistura, né? Com certeza. E eu vou um pouco mantendo a sua história aqui. Você me contou uma vez que você era o maior influencer do Newcastle do mundo. Isso é verdade. Como é que começou essa paixão e como é que você chegou nesse posto? Temos um projeto aqui para apresentar o Marco e o canal dele para o Newcastle. Sim. Se você tiver algum conhecimento, se você tiver alguma forma de conectar a gente, com certeza. eu prometo que eu viajo com ele, basta a gente ter um patrocínio. Vai ser legal, vai ser divertido. Exatamente, mas cola aqui, manda uma mensagem direta pra gente e vamos tentar viabilizar esse sonho. Mas conta aí. Mas, no caso, eu falei influenciador, né? Influenciador em si não é porque tem um cara que é muito ídolo, ex-jogadores do Newcastle, que obviamente são maiores que eu. Tá bom. Mas, no caso de torcedor, eu fui puxar isso. Não tem nenhum torcedor do Newcastle com a mesma proporção de seguidores que eu tenho. E além de ser o cara do Newcastle mais influente do mundo, do Brasil, principalmente. E eu trago muito Newcastle aqui pro Brasil. E tem muita gente que me conhece e vê meus vídeos que fala assim: eu comecei a torcer pro Newcastle por sua causa. Porque você falava muito. E uma das coisas que eu agradeço a Deus por fazer vídeos de futebol é que eu falo do Newcastle antes de ser comprado, antes da boa fase chegar. Então, isso é um outro diferencial, porque qualquer pessoa influente que falar do Newcastle hoje, as pessoas vão falar: mas se apareceu agora, depois que o time foi comprado, você não é um torcedor real, você não tem provas, você é um torcedor fiel ao clube. E
eu postava vídeos do Newcastle antes. E sempre quando eu falo do Newcastle, eu mostro que eu já falava. Justamente pra pessoa falar, pô, esse cara realmente tava com o clube antes. Sim. Eu vou assistir, porque ele não é qualquer um, sabe? E foi isso que me trouxe quando eu... O Newcastle é um projeto muito novo, né? Que tá acontecendo depois que foi adquirido pelo Clube Saudita, pelo Fundo Saudita. Então é um projeto muito novo e não trouxe o engajamento. Antes era um time qualquer da Inglaterra, como se fosse, eu uso a expressão, era o Botafogo da Inglaterra. Time extremamente tradicional, não conquistava título há muito tempo, não conquista ainda. E simplesmente ganhou uma repercussão enorme porque foi adquirido. Mas era um Botafogo antes da SAF, posso usar o termo. Clube que ficava na parte de baixo da tabela, tradicional, tinha sua história, né? Newcastle tem sua história, mas sempre ficava beirando o meio de tabela, parte de baixo, e dificilmente surpreendia, sabe? Então, uma equipe assim não vai trazer tantos torcedores, principalmente aqui no Brasil. Mas eu sempre fui um cara que gostei do Newcastle. Então, por isso, eu acabo sendo um dos maiores influenciadores desse clube. E como eu falei no mundo, sim, eu já procurei saber sobre e realmente não tem nenhuma pessoa, se somar todos os seguidores, e eu uso muito o TikTok pra isso, não tem nenhuma pessoa no mundo que fala do Newcastle como eu e tem tanto alcance, tantos seguidores em todas as redes sociais como eu, que seja um torcedor. Porque se fosse puxar influenciador, tem ex-jogadores, por exemplo, o próprio Alan Shearer, que é o maior ídolo do Newcastle, ele obviamente é maior que eu. Sim. Para ficar claro para todo mundo, né? Quando ele fala sou o maior, tem números por trás disso. Não é um achismo dele de torcedor. Então ele tem números de quantas pessoas ele alcança, quantas pessoas se relacionam com o post dele, que é o engajamento, e ele pesquisa muito. Um dos principais atributos, pontos positivos do Marco é que ele pesquisa profundamente. Ele tem por A mais B que ele é o maior de fato. Se é o melhor, aí é contigo, bicho. Sim. Mas o maior torcedor, influenciador do Newcastle está provado em números. Eu, infelizmente, não consegui chegar ao ponto de atingir as pessoas na Inglaterra. Justamente por causa da diferença na língua, né? E como eu sei falar inglês, mas como eu faço meus vídeos todo em português, muito difícil uma pessoa na Inglaterra entender o que eu tô falando, sabe? Sim. Mas hoje, como tem muitas pessoas que acompanham o Newcastle aqui no Brasil, muitos do Nordeste, principalmente do Nordeste, por causa do afeto que eles têm com o Joelinton, e muitos do Sul também, que eles têm um afeto muito grande com o Bruno Guimarães, eles acabam acompanhando muito o Newcastle. E é aí onde eu acho pessoas querendo saber Newcastle. Tem muitos brasileiros que têm interesse no Newcastle, principalmente hoje, com esses dois jogadores. Vamos criar uma campanha para você chegar na Inglaterra. Vamos, com certeza vamos. Desafio feito. Desafio feito. Quero ver se essa Monk é boa mesmo. Agora eu só botei historinha, né? Agora eu botei um desafio legal pra vocês. Não é? Se queria isso. Desafio... Tamo junto. Vamos lá. Puxando um pouco aqui na minha barba branca, quando eu tinha sua idade, só tinham pouquíssimas opções de canais de comunicação. Rádio, jornal, revista, televisão, pombo correio. Não sei se tem mais outros, mas não importa. E sempre foi uma mensagem muito imposta. Então, se um banco quer falar de crédito, ele vai decidir quando vai falar de crédito, o assunto de crédito que ele quer, e vai botar na televisão. E como só tem a televisão, você vai ser obrigado a ver o que ele quer na hora que ele quer. A programação também era assim. Tinha horário da novela, horário do Jornal Nacional, horário do futebol. Ainda tem. Então, a grade da televisão, que eu acho que é o exemplo que mais conhecido, ela é finita. A grade da internet é infinita. Você já percebeu a mudança que existe disso que eu estou te falando? Talvez você fosse muito pequeno, porque eu nasci sem internet. Eu tenho uma filha da sua idade que nasceu com internet e na idade que sabia ler ou que sabia brincar já tinha um celular na mão. Você já parou para pensar nessa comparação? Isso é assustador, porque como você usou o termo, quando ela já sabia brincar, já tinha um celular na mão. Isso me assusta, porque, por exemplo,
é muita coisa que uma criança pode acessar na internet hoje. Uhum. E te prende muito. Você tem um mundo muito amplo, infinito, é um mundo infinito para você navegar. E você não consegue ter esse controle. Então, isso é um fato. Tem vários nichos na internet, infinitos nichos na internet. E eu já descobri vários malucos que eu falo, pô, por que tem gente que assiste isso? Do mesmo jeito tem gente que fala, pô, por que alguém assiste futebol? Exatamente. Mas tem infinitos nichos e você acaba olhando, você fica de cara com isso, Sim. sabe? Então, pelo menos você se estabelece onde você quer e as pessoas vão acabar chegando a você. Pelo menos é o que a internet faz no meu caso. Mas sim, isso é algo totalmente difícil de controlar, pra mim impossível, e é o que você falou, infinito. Mas, pelo menos fazendo uma analogia com eu pequeno, eu cresci pelo menos quando eu via falando de futebol, pra saber de futebol, assistia ao programa Sport Center, né? Da Sport ESPN. Center, isso, da ESPN. E eles sempre passavam reprise do programa deles de manhã. O que eu fazia? Eu acordava 1 hora mais cedo de sair da escola, via o programa, de manhã isso eu tinha 7, 6 anos. Acordava mais cedo, via o programa, acompanhava tudo que ia ter. Eu não abria o computador e procurava saber. Eu assistia o programa e eu falava, o programa vai me dar tudo que eu preciso saber de futebol, o que aconteceu ontem. Foi assim que eu aprendi. E foi assim que eu comecei as informações vindo a mim. Um pouco até parecido, não é? Com a televisão. Com a televisão. Que tinha um horário específico. Exato, tinha um horário específico. E o legal do programa é que ele sempre botava um banner embaixo que ele mostrava informações de cada time como se fossem as próprias notícias. Estatística. Não é nem estatística. Por exemplo, parecia um banner escrito Palmeiras, Fluminense, futebol europeu. E aí ia para esse banner, abria e aparecia a principal notícia desse time do dia. Aí, por exemplo, Palmeiras está interessado no Marcelo Moreno. Vou pegar um exemplo besta em antigo. Abria e aparecia. E era assim que eu procurava saber de futebol e acabava sabendo de futebol. E acho que foi talvez a maior conquista, que foi quando eu fui pela primeira vez na minha vida pra TV, foi nesse mesmo programa. Ah, legal. Então, foi o programa que abriu as portas do futebol pra mim, e eu fui pra esse programa. Então, Que legal, cara. isso é um negócio legal. Você contou, obviamente, essa história. Contei. Não precisa fingir. Exatamente. Quem são vocês? Né? Então, exatamente. Na minha época eu não podia ver qualquer conteúdo quando eu queria. Uhum. Então, terminava o jogo, eu ia no Maracanã lá no Rio direto, terminava o jogo, eu ia para casa, tinha as mesas redondas, 2 ou 3, e o bom é que elas eram uma depois da outra, porque elas não podiam concorrer entre si, e você tinha conteúdo de debates e opiniões até meia-noite. Aí depois, só no dia seguinte, na hora do almoço, eu ia para a escola, chegava da escola, tinha Globo Esporte, Manchete Esportiva e sei lá o quê, e à noite no rádio. Você tinha uns programas de rádio. Agora, tudo para mim eu tinha que estar ali, porque a novidade é estar ali. Sim. Então, é muito louco. Hoje, se a gente abrir qualquer coisa agora, a gente tem notícia de qualquer coisa naquele momento. Exatamente. Hoje, eu falo isso. Hoje, você não precisa procurar notícias. A notícia chega a você na internet. Você abre o TikTok, vai chegar uma notícia para você. Sim. Você não precisa ir atrás, você não precisa abrir um Globo Esporte para você ver as notícias. Você vai abrir a internet, vai ter por exemplo, o Brownie, que é um dos maiores influenciadores de futebol, vai falar da notícia para você já. Sim. E assim que funciona. Tem pessoas que trabalham hoje só falando notícias. Do seu jeito, né? Tem o Gabriel Amaral e o canal do Lessa, lá no Fluminense, que são os que eu assisto. A mesma notícia. Só que cada um de um jeito com um ponto de vista diferente. Sim. Isso para mim é muito diferente, é muito legal de um assunto que eu gosto de ouvir. Então faz muita diferença. A formação de opinião é muito forte. Sim. E constrói a sua. E você emite ela. Isso é muito importante. Sim. Agora umas dicas legais assim, né? Como é que é o teu dia a dia, a tua rotina? Porque todo mundo fala assim,
não, eu quero ser um TikToker, eu quero ser reconhecido, mas eu preciso fazer só vídeo ao vivo. Eu preciso filmar, parar o meu dia 3 vezes para organizar o que eu vou falar. E você se organiza previamente, você grava, planeja, como você falou. Como é que é um dia? Você se planeja antes, um dia antes, um mês antes? Não. Como é que é? Eu deveria me planejar, mas tem uma rotina muito desgastante, né? É o oposto do que meu pai queria para os meus 19 anos. Meu pai, eu tenho certeza que ele gostaria que eu tivesse uma rotina menos desgastante. Tanto por coisas que ele oferece para mim justamente para eu ter isso. Só que o meu trabalho é um negócio que eu quero e que eu busco e que eu sempre quero aprimorar. Então é eu que quero essa rotina desgastante. De manhã eu vou pra faculdade, faço faculdade longe da minha casa, é coisa de 50 minutos a 1 hora. Então eu acordo sempre 1 hora, então, por exemplo, acordo 5h30, saio de casa 6 horas, vou pra faculdade, chego 7 horas, minha aula começa 7h30. Leve exemplo. Fico na faculdade até 1 hora, preparo o vídeo que eu vou postar já entre 11 e meio-dia, já na faculdade, já no intervalo que eu tenho durante a faculdade, e preparo ele por lá. Ou o meu próprio editor, que hoje eu tenho um editor, ele me ajuda nesse caso e ele acaba editando, mas eu mando o escopo para ele editar. Não é simplesmente eu jogo um vídeo de 10 minutos e falo, transforme um vídeo em 1 minuto e meio. Não. Eu transformo esse vídeo em um vídeo de 10 minutos... Um vídeo de 2 minutos ou um vídeo de 1 minuto e meio. E aí eu passo pra ele e falo, aqui nesses 2 segundos você vai botar a imagem desse jogador, vídeo desse jogador, fui fazer um vídeo do Corinthians, falando de um jogador específico, de um cara chamado Ângelo Preciado. Eu usei um tempo de 2 segundos pra botar um gol que eu lembrei que ele fez contra o Flamengo em 2020, quando ele tava no Independente Del Valle, que o jogo foi 5-0. Boa escolha. Lembrei. Escolheu o jogo certo. Exatamente, exatamente. E aí eu falei, vou botar esse gol, bota esse gol aí, e ele edita. E aí eu deixo algo preparado e utilizo à tarde pra preparar meu vídeo da noite, né? Acabo editando, às vezes edito, às vezes é uma edição simples. Quando é uma edição simples, eu utilizo o tempo pra relaxar, descansar um pouco, esfriar a cabeça. E você edita? Normalmente sim. Eu divido com o meu editor bem esse tempo. Eu acabo preparando o escopo de vídeos pra ele editar, né? Tá bom. E por parte da noite eu sou um cara que sou bem ativo em atividade física e acabo fazendo uma atividade física, normalmente academia, e aí eu vou dormir. Minha rotina é essa. E aí acompanha futebol, acompanha jogo aqui, acompanha jogo ali, tá tendo Champions, eu preciso me adaptar a todo esse calendário, né? É complicado, e desgastante, mas é divertido. Mas o importante é ser feliz com o que você faz, né? Exatamente. Que aí o tempo passa, você se diverte, não sofre. Sofre, obviamente, com o dia corrido, problemas e tal, mas o que você faz é legal. Isso tira muito peso da gente, né? Concordo. Newcastle na Champions. Newcastle na Champions. Certo. Você esperava, já sabia, né? Então, eu já sabia da notícia. Quando literalmente o Newcastle empatou contra o Leicester 0-0, eu descobri. É possível. Eu descobri. Mas nessa temporada eu não tava esperando. Nem um pouco. Eu falei, o que vier é lucro, né? Do 10º pra cima, o que vier é lucro. O que aconteceu nessa Premier League? Newcastle fez uma campanha excepcional, acho que fechou com 70 pontos, se não me engano, por uma equipe com o elenco do Newcastle. Muitos falam, com dinheiro fica fácil. Newcastle tem um time que, se você comparar homem a homem com qualquer um do Big Six, é inferior, né? Muito mérito do treinador. E que ele desenvolveu muitos jogadores. Conheço bem isso. Hã? Conheço bem isso, né, então, Diniz? Nós dois. Nós dois, Palmeiras também. Isso, verdade. Mas Abel Ferreira é incrível. Fantástico. E aí desenvolveu muitos desses jogadores e eles cresceram muito individualmente e acabaram crescendo pro coletivo. O coletivo do Newcastle foi espetacular. Boa. E a gente acabou indo pra Champions.
fizemos uma campanha espetacular na Premier League, que a gente bateu muitas vezes nos gigantes. A gente pegou o Manchester City, que qualquer pessoa que acompanha a Premier League fala que quando vai jogar contra o Manchester City se treme. E eu odeio jogar contra o Manchester City, que é horrível. Você toma... A certeza que você tem é que você vai tomar 20 finalizações no gol. A gente foi jogar aqui e deu puta jogo de 3-3, sabe? E foi bem isso. Foi Entendi. bem divertido. Não problema. Tá. E aí, basicamente, é isso. A gente acabou... Acho que foi uma temporada bem divertida pra torcer pro Newcastle. A gente chegou na final da Copa da Liga Inglesa, em que a gente... pela primeira vez na minha vida, eu vi o Newcastle na final. Numa final, eu jogando em Wembley, né? E foi... Uau! Foi muito legal, foi muito divertido e eu adorei. Foi uma experiência enorme. Só que o Newcastle também contou com os gigantes em baixa. Verdade. O Liverpool teve uma queda de rendimento absurda. Chelsea. O Chelsea teve uma queda de rendimento muito grande, muito por parte de ser adquirido pelos novos donos, pela adaptação, novos jogadores chegando. Que mais? Teve o Arsenal, o City e o United disputando lá em cima com a gente. O Tottenham, que teve um momento péssimo nessa reta final de temporada, ficou boa parte da metade do segundo turno para trás, disputando com a gente quarto lugar. E aí a gente acabou tendo, além do Newcastle, outros times que aproveitaram essa oportunidade. O Brighton, por exemplo, foi para a Liga Europa pela primeira vez É engraçado, nas baixas... aparecem. E Premier League é uma liga que eu amo, porque os pequenos são muito fortes. Eles não têm um investimento dos gigantes, mas eles sabem dosar esse investimento. Falar, se a gente não tem esse investimento, a gente vai para outras áreas para conseguir montar o time de uma forma para atacar. Ou seja, o Brighton, na minha humilde opinião, tem o melhor scout da Premier League. Eles investem muito nessa área do scout. E são formas diferentes de você investir o seu próprio dinheiro que você acaba chegando num resultado. E o Newcastle fez isso. Boa. A gente faz um podcast um dia com o Rodrigo Capello. Gostei. Vou convidar ele para a gente falar de negócios de esporte, porque a Premier League para mim é referência. Para mim é número 1. Então. Me faz uma pergunta. Qual clube na Europa você mais admira? Real Madrid. E por quê? Boa. Eu acho que vários times na Europa, eles têm altos e baixos. Então você tem o Manchester United, sobe e desce. O Chelsea sobe, não sobe muito, mas desce. Você tem o Barcelona, que era incrível, eterno na década de 90. Hoje não tem mais o modelo do Cruyff, do Pep Guardiola, não sei. E o Real Madrid, ele sempre esteve na cabeça. Você vai no Bernabéu, na visita do Bernabéu, é uma quantidade de taça, óbvio que de Champions, mas de outras milhões de taças, que você vê que a história do clube, por décadas, é vencedora. Então eu admiro muito isso, admiro enxergarem muitos jovens também, mesmo que caro, um preço alto. E Vinícius Júnior, Marcelo... você deve saber mais do que eu, mas... A gente tem Rodrigo hoje. Isso, exatamente. Tem os errados também. Tentaram no Renier, deu errado. Hoje conta com o Tchouaméni, Bellingham que tá pra chegar. Não tirando ninguém do Fluminense, tá bom. Então, justo. Mas tem diversos jogadores e investimentos jovens. Só que eles já pegam os lapidados, porque qualquer jogador que ir pro Real Madrid hoje... exatamente. E como você falou, Real Madrid é um clube que ele é muito vencedor. É o clube que tá lá em cima. O Rodrigo uma vez já falou isso. Por que eu vou querer sair do Real Madrid? O Casimiro saiu, lá né? em cima. É louco. Mas o Casimiro eu concordo com que ele foi com a saída dele. Porque a única coisa que o Real não tem é que ele não disputa a melhor liga do mundo. O único defeito do Real Madrid é que não está na Premier League. Mas ele disputa a Champions League, que é a Copa mais importante, e disputa até a reta final todo santo ano. E o Casimiro, ele
a saída dele, ele falou isso também, ele quis se desafiar, né? Sim. Ele podia ficar no Real Madrid, podia ficar mais 1 ou 2 anos, ia ficar lá, e aí ia ser chutado de lá provavelmente, como foi vários outros jogadores. E como, acho que foi o caso, o Kroos não saiu, mas ele basicamente, se for sair, ele tá sendo meio chutado do Real Madrid. Sérgio Ramos saiu meio chutado do Real Madrid. O Modric ainda não, mas ele vai sair meio chutado do Real Madrid, sabe? E é por isso que eles mantêm constância. Eles não se nenhum jogador é maior que o clube, é isso Isso é muito legal negócio deles. Verdade. E eles acabam chutando os jogadores. E acho que o Casemiro... São ciclos, né? Chutar são é meio ciclos. pesado, mas são ciclos. Exato. E o Casemiro, ele escolheu sair mais cedo e disputar a Premier League, alto nível, manter o nível que ele já estava num ótimo time, num gigante da Inglaterra. Para mim, o Manchester United, para o mundo, é o maior time da Inglaterra. Na Inglaterra, o Liverpool é o maior. É uma analogia que eu faço diferente, que é difícil até de entender, mas não vem ao caso. Mas ele foi se desafiar indo pro Manchester United. Foi muito bem. A temporada dele foi excepcional. E... Joga muito, né? Joga muito. Mas você entendeu esse negócio de business também? Claro. Real Madrid, além do fato dele ser o clube 1 no mundo, ele é muito bem gerido. E é pelo mesmo cara há muitos anos, que é o Florentino Pérez. Exato. E o Barcelona não. Troca. E não se mantém. Sim. A gente tá caminhando meio pro final. Uhum. Vou te fazer algumas perguntas que você não precisa explicar muito, né? Uhum. A sua seleção de todos os tempos, de qualquer nacionalidade. Certo. Difícil. Tá. Começo com o Neuer, por ter revolucionado a posição, por ter revolucionado o jogo com os pés do goleiro. Eu vou com o Neuer, pra mim, da minha geração, mais marcante. Eu acredito que de todos foi. Na lateral direito não teve nenhum lateral... Tem um, mas... acho que não tem um cara tão marcante até pra gente, nós brasileiros, e como foi o Cafu, que pra mim é o lateral mais vitorioso, não é em questão de estatísticas, porque o Dani Alves tem mais títulos, mas o Dani Alves pode tentar o que for, ele não vai ter uma Copa do Mundo que nem o Cafu tem, e ainda sendo capitão. Certeza. Na zaga, eu fico com um cara que é enorme, que é o Beckenbauer, também revolucionou a posição. Perfeito. Das antigas. Com certeza, sou muito fã dele, busco saber sobre ele, é impressionante. Do outro lado da zaga, eu vou com o atual também, eu vou com o Sérgio Ramos, que é um dos zagueiros mais vencedores. Pra mim, é o maior zagueiro do maior clube do mundo, que é o Real Madrid, e é um dos mais vencedores, acho que, se não me engano, é o mais vencedor pelo Real Madrid, que cansou de vencer títulos no Real Madrid e ser um líder na equipe. E eu sou muito fã. Na lateral esquerda, continuo com brasileiros. E essa eu ainda não consigo definir. É entre 2 brasileiros. Um você adora. Sim. O outro jogou pelo meu time também. Mas eu fico muito entre Marcelo e Roberto Carlos. Pra mim não tem muita discussão nesse ponto. Mas eu acho que como Marcelo... Esse é um dilema muito foda. Então... Fala a tua opinião aí, porque... porque... Marcelo foi um lateral, acho que foi um dos laterais mais ofensivos que a gente teve na história do futebol. Em questão que ele basicamente era um ponta jogando de lateral. E defensivamente ele não era tão forte, mas isso não importava, porque tinha um Casemiro na contenção dele. Mas é um negócio, eu falo que eu só vou conseguir gerir a grandeza do Marcelo quando ele encerrar sua carreira. Eu acho que ainda não tenho capacidade para saber disso. Então, por isso, eu vou com o Roberto Carlos. Ixi, ó. Perdão. Não, é opinião. Não, no meio campo... Eu tenho dúvida também. Então, é bem complicado. No meio campo, eu quero um primeiro volante. E eu ainda falo que eu venho com 3 nomes nessa posição. Primeiro é o de Gerson, de 70. Clássico, muito bom. O Gerson, quando eu procuro saber sobre ele, eu classifico ele como um volante, que é um camisa 10 jogando como 5,
de tão habilidoso que ele era. Uhum. Tem o Sérgio Busquets, que é impressionante. É impressionante. Outro jogador que é um camisa 10 jogando como um 5, né? Sérgio Busquets é craque. E com a cabeça dele, com a forma que ele enxerga o jogo totalmente diferenciado. E aí a gente tem o Casemiro, que é um dos maiores volantes vencedores. E eu provavelmente tô esquecendo o nome, ele me pegou nessa desprevenida, então provavelmente eu tô esquecendo algum outro nome. Tem o Matheus também, que é um nome enorme. Mas pra pegar um primeiro volante, que vocês vão entender o porquê eu estou pegando um primeiro volante, eu vou pegar o Casemiro. Tá. Pode te provocar? Pode. O volante da seleção de 70, por exemplo, era o Clodoaldo. Uhum. O Gerson jogava com a 8. Sim. Que é o... Sim. Você me pegou nessa. Só porque eu gosto do Gerson, eu quero que você considere ele na Não, próxima. Justo. Mas eu iria estar trazendo um pouco ele pra primeiro volante, como Legal, um 5. legal. Mas... Foi uma brincadeira pra puxar a sardinha pro meu lado. Não, justo. Você me pegou nessa. Tinha um Zito também, que era um bom nome pra eu pegar também, que eu gosto. Gosto desses nomes antigos brasileiros. Boa. Pra meio campo, eu vou com Pelé e Maradona, jogando como meias. Por isso que eu queria um primeiro volante bem de contenção. Eu vou com Pelé e Maradona, dando muita menção honrosa para jogadores como Zidane. Cruyff não jogava nessa posição, mas vou botar ele nessas menções aqui. Porque para mim, um trio de ataque do futebol internacional de seleção melhor, não existe outro, na minha humilde opinião, que não seja Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Não existe outro. Nem precisava botar ninguém atrás, né? Não, já tem um Casemiro, tem um Exatamente. lateral direito que é muito bom. Esse time jogava junto, viu? Porra. Jogaria muito bem junto. Não ia perder nada. Não. E de técnico... Sabia. Não, eu vou me segurar. Abel Ferreira, não. Mas eu não, vou... talvez, peraí. Tá bom, vai. Não. Ed Hall, brincadeira. Eu vou com Pepe. Eu gosto mais do Mourinho. Uhum. Eu gosto, mas eu sei que o Pepe é maior. Legal. Ele é muito revolucionário. Tem Pepe, tem Tele, tem Cruyff, tem o técnico que foi o técnico do Cruyff, que venceu algumas Champions League com a Ajax. Mas eu vou com... Putz, é difícil, porque assim, eu esqueci o nome do técnico que... Eu vou com o Pepe, vou manter no Pepe. Vou com o Mourinho também. Só que esse técnico que treinou o Cruyff, eu não tô me recordando o nome. Pra mim, ele é o cara mais influente do futebol da nossa história. Por quê? Porque ele que começou o futebol total. Ele que trouxe pro Cruyff, que aí veio seus discípulos, que hoje tem o Guardiola. Teve o Tele, que trouxe isso pro Brasil também. E do Guardiola veio mais discípulos em si. Agora tem o Ted Lasso também. Tem o Ted Lasso. Muito boa série. Futebol muito total, boa eu série. indico. Acho que todo episódio eu puxo alguma coisa do Ted Lasso. Pior que literal, eu puxei o nome Futebol Total justamente por isso. Então, é isso aí. E aí é literalmente isso. Eu não tô me recordando o nome dele, mas foi esse cara que trouxe esse jogo de troca de posições pro mundo, sabe? A gente bota nos caracteres aqui. Depois, exatamente. Bota uma fotinho dele, né, Roxinho? Só dá um Google aí, o técnico famoso que treinou o Cruyff. Sim. Né? Eu esqueci o nome. Acho que, se não me engano, é Rinos Mitchell. Me Pode lembrou ser. o nome agora. Pode ser. Mas é um leve chute. Tá. Eu não sei. Talvez mas o Roxinho esteja puxando ali, ó. Mas é um cara muito influente no futebol, né? E não tão falado, mas foi ele que começou isso. Ele que criou os discípulos dele, sabe? Muito legal. Bom, vamos encerrando. Uhum. De novo, eu já anotei aqui mentalmente uns 4 próximos podcasts pra gente dissecar outros assuntos. Estarei aqui. Você vamos me trazer chama, convidado, vamos pensar em umas pautas legais. Com certeza. Sempre peço de última pergunta, últimas, se você já viu algum podcast do De Galho em Galho, você vai saber, você saberia qual era. Pelo jeito não, então... Não, perdão. Se vocês trouxerem alguém do futebol, com certeza vou ver. Trarei. Preciso, mas eu prometo acompanhar mais. Eu já trouxe alguém do futebol, que é você. Vou trazer o próximo, sim. Se você fizer essa pergunta
um Depois dia de depois, um dia depois desse vídeo estar sendo lançado, Sim. eu ia falar assim, que eu ia Certo. me ver. Cara, 2 dicas do Marco pra vida, assim. Eu sempre brinco pra uma pessoa que você conhece, pro Roxino, você conheceu ele Sim. agora. Fala assim, não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer aquilo. Certo. Primeira coisa que eu falo, minha dica, é a número 1. Marco fala isso, é a coisa que eu mais falo. Nunca deixe de fazer as coisas que você quer e gosta de fazer pela opinião dos outros. É a dica número 1 que eu falo da minha vida. E acho que todo o meu trabalho se resume a isso. Que eu sempre quis me esconder por causa da opinião dos outros, sempre quis me esconder pelo que os outros pensavam de mim. E a primeira vez que eu deixei isso de lado, eu tive o maior sucesso que eu tive em toda a minha vida, que é o que eu tenho hoje. Então, essa é a dica número 1. Eu sou testemunha. Porque Obrigado. a primeira reunião que a gente fez, eu vou até abrir aqui um parênteses te interromper, Tranquilo. porque quando o pai, Marco Pastore, falou, vamos começar com meu filho e tal, falei, pô, veio um cara de 19 anos aqui, né? Uhum. E eu comecei a falar meu ponto de vista sobre diferentes coisas. Primeira coisa, ele escutou mudo, escutou exatamente o que eu tinha que falar. Segunda coisa, quando ele abriu a boca, ele já sabia exatamente o que ele queria. Uhum. Então, isso que ele comentou, isso que ele sugeriu, que é muito importante de fato, eu concordo, qualquer um deveria concordar, eu vi de fato. Então, posso dizer aqui para você que é uma coisa que eu admirei muito no primeiro contato que a gente teve. E a segunda dica, essa primeira dica tem várias histórias que eu poderia falar minhas bizarras por causa disso, mas a segunda dica foi uma dica que foi a minha virada de chave como influencer. Porque o que aconteceu? Faça algo e seja muito bom em algo que você faça. Porque antes eu era um cara que eu só falava a minha opinião, sem pensar, sem base, vídeo daquele jeito, nas coxas, que minha mãe fala assim. E eu fazia e simplesmente falava aquilo que eu penso. Hoje não. Hoje tem uma produção, hoje eu me preparo muito mais pra fazer aquilo que eu faço. Que é, às vezes, emitir minha opinião e falar sobre. E foi aí que foi a grande virada de chave da minha carreira hoje. Porque eu produzi tudo aquilo que eu produzi e foi aí que eu diminui minha taxa de hate também. Boa. Porque eu comecei a fazer aquilo muito bem feito e fazer de uma forma que mostrava que as pessoas que não gostavam de mim não pudessem falar, puta, aquele cara não entende nada de futebol. Por quê? Que eu tô mostrando o meu conhecimento sobre em tudo aquilo que eu faço dentro do meu vídeo. E foi aí que foi a virada de chave de eu uso esse termo. Foi a virada de chave do Casagrande do TikTok, era assim que eu era, meu apelido. Casagrande do TikTok. E pra quem eu sou hoje, pro cara que as pessoas falam, Marco, vem treinar o Corinthians, vem treinar o Botafogo, vem treinar o Bahia, vem ser diretor do Santos. É o que vejo nos comentários hoje. E foi essa mudança de chave que eu tornei meu trabalho muito mais profissional e muito mais bem feito. Show. Então, faça bem aquilo que você faz e nunca deixe de fazer as coisas que você gosta e quer fazer por medo da opinião das outras pessoas. Show. Essas são as 2 dicas de Marco Pastore. Boa, maravilhosas. Gostou do conteúdo? Curte. Se gostou muito, compartilha para os amigos e familiares e afins. Se inscreve no canal da Monk, que a gente está sempre muito preocupado em dar conteúdo bom de diferentes assuntos. Hoje falamos de futebol. Marco, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é um cara que eu admiro o teu trabalho já eu que agradeço. Há muito tempo, desde que eu te conheci há 3 meses. Então. Não é todo o tempo, na verdade. Sim. E eu agradeço de verdade, Terra. O convite, você também é um cara que eu tenho um carinho enorme. Também tenho a mesma admiração por você, pela sua empresa, pela empresa que você vem construindo, vem trabalhando, sabe? E é uma admiração muito grande que eu tenho, porque, como eu não falei isso, eu faço a administração. Então eu tenho noção o quão difícil é gerir com tanto de pessoas que você acaba fazendo a gestão dessas pessoas, trabalhar numa empresa, trabalhar numa startup. Eu tenho noção do quão difícil é por isso. Então, do mesmo jeito que você fala da admiração que você tem por mim, eu falo que eu tenho uma grande admiração por você também. É isso. Muito obrigado, Terra. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo De Galho em Galho. Surpresas virão e é isso aí. Valeu, gente.